A ciência nos apresenta um universo com uma idade imensa, bilhões de anos, certo? Uma história que vemos gravada nas rochas, na luz das estrelas. Mas, e se toda essa evidência fosse, na verdade, uma ilusão? É justamente isso que vamos analisar aqui. A hipótese da aparência da idade. Essa é uma posição criacionista que eu estou falando para você, que fica entre a Terra jovem e a Terra antiga. É o que, tecnicamente, nos livros de criação e evolução, é chamado de Terra com aparência antiga. Ou seja, se Adão foi criado adulto, Eva também, é razoável de se pensar dentro dessa proposta criacionista que todo o universo também foi criado adulto. De maneira que, se Adão tinha que lavrar a terra, o solo, né? Já tinha que ter condições para que a semente fosse plantada, a árvore crescesse, frutificasse e ela desse frutos para ele poder se alimentar. Portanto, dentro dessa proposta criacionista, todo o universo foi criado pronto, acabado, funcional e tudo mais. Bom, essa ideia, formulada lá atrás por Philip Henry Goss, tenta resolver um grande paradoxo. De um lado, a crença num universo jovem. Do outro, uma montanha de evidências científicas de que ele é imensamente antigo. Então, qual é a proposta? A de que o universo teria sido criado há pouco tempo, mas já com todas as características de uma longa história embutidas nele desde o primeiro momento. Para entender bem essa hipótese, é preciso fazer uma distinção que é fundamental. O ponto-chave é o seguinte: não se trata de algo simplesmente criado, já pronto para uso. A ideia é muito mais radical. É a simulação de um passado que nunca de fato existiu. Vamos ver a diferença na prática. Maturidade funcional seria como, por exemplo, criar uma árvore já adulta e forte, pronta para existir. Simples. Já a simulação histórica é bem diferente. Seria criar essa mesma árvore, mas com anéis de crescimento que contam histórias falsas de secas e incêndios que nunca aconteceram. Percebe? Uma coisa é criar algo funcional, outra, completamente diferente, é criar algo com uma biografia inventada. E essa mesma lógica se aplica ao universo. Um ser humano adulto, para ser funcional, não precisa de cicatrizes falsas ou memórias de uma infância que nunca viveu. Então a pergunta é: por que o universo precisaria de uma história falsa para existir? A hipótese não sugere apenas um universo maduro, mas um universo com uma biografia artificial gravada em cada átomo. E essa ideia de uma história fabricada acaba nos levando a um beco sem saída. E não é só um beco sem saída científico, é também filosófico. O problema central aqui é o da falseabilidade. O que isso significa? Bom, o filósofo Karl Popper estabeleceu um critério muito importante para algo ser qualificado como uma teoria científica. Ela precisa ser testável. Precisa existir alguma observação, algum experimento que seja capaz de provar que ela está errada. E aqui está o problema fundamental. Nenhuma observação pode de fato refutar essa hipótese. Se encontramos uma rocha que data de bilhões de anos, a resposta é: foi criada para parecer assim. Se observamos uma galáxia muito distante, a resposta é a mesma. A hipótese se torna um escudo perfeito contra qualquer evidência, o que a coloca fora do alcance da ciência. É um raciocínio parecido com aquela ideia de Bertrand Russell de que o universo foi criado há 5 minutos, com todas as nossas memórias já implantadas. É logicamente possível, mas cientificamente inútil. A questão toda fica ainda mais complexa quando a gente se dá conta de que não se trata de uma única evidência de idade, mas sim da convergência de múltiplos campos científicos independentes que juntos contam a mesma história. Primeiro, a geocronologia. O decaimento radioativo funciona como um relógio atômico muito preciso. E o ponto-chave é que diferentes relógios, usando diferentes elementos, apontam consistentemente para a mesma idade quando medem a mesma rocha. Para que isso fosse uma simulação, os átomos teriam que ter sido criados num estado de decaimento parcial, perfeitamente orquestrado e ajustado. Depois, a paleontologia. O registro fóssil não é uma bagunça de ossos, é uma biblioteca organizada com formas de vida que aparecem em camadas específicas e numa ordem consistente ao redor do mundo. A hipótese da aparência da idade exigiria a criação de fósseis de criaturas que nunca existiram, cuidadosamente arranjados em uma sequência coerente e global. E em terceiro lugar, a astrofísica, que funciona como uma máquina do tempo. A luz viaja a uma velocidade finita.
Olhar para uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz significa vê-la como era há 1 bilhão de anos. Observamos a luz de supernovas e de galáxias se formando, eventos que, sob esta hipótese, nunca aconteceram de fato. Isso implicaria que a luz foi criada já em trânsito, carregando informações detalhadas sobre eventos puramente fictícios. A verdadeira força do argumento científico não está em uma única prova isolada, mas naquilo que se chama de consiliência, a concordância independente de todos esses campos. A datação radiométrica, a ordem dos fósseis e a luz de estrelas distantes não são histórias separadas. Elas convergem para uma única e unificada narrativa temporal. Se aceitarmos que toda essa evidência convergente é, de fato, uma fabricação, o custo filosófico é altíssimo, abalando as próprias fundações do que entendemos por realidade e verdade. A pergunta que fica é: se os registros embutidos no mundo não são reais, todo o projeto científico de entender o passado fica minado. Se os fósseis não são de organismos que viveram e a luz das estrelas não vem de eventos que aconteceram, a relação entre observação e realidade se torna arbitrária. A própria ideia de investigar o mundo empiricamente entra em colapso. Do ponto de vista teológico, isso também cria um problema significativo. A hipótese implica uma realidade deliberadamente configurada para levar a investigação racional a uma conclusão falsa. Isso colide com a visão clássica de pensadores como Tomás de Aquino de um criador não enganoso. Um universo com evidências sistematicamente enganosas entraria em conflito direto com essa ideia. E assim, chegamos à conclusão mais irônica de toda essa hipótese, uma verdadeira encenação em escala cósmica. Então, qual é a consequência final? O que significa propor um universo que foi, em todos os detalhes que podemos medir, projetado para parecer velho? A ironia final é esta: para defender a hipótese, é preciso aceitar que o universo foi intencionalmente projetado para fornecer evidências esmagadoras e convergentes contra ela mesma. É uma ideia que, para ser verdadeira, exige que o próprio tecido da realidade testemunhe de forma eloquente e consistente sua própria falsidade.